extraordinárias na vida e nos negócios destaca nomes de vanguarda e referência quando se fala em empoderamento feminino. E uma dessas mulheres é Imaculada Gordiano, minha convidada de hoje. Ela comanda o escritório Imaculada Gordiano Sociedade de Advogados, atendendo cerca de 90 empresas distribuídas pelo Nordeste. Sem dúvida, uma mulher de voz ativa que tem muito a falar. Olá, Imaculada! Tudo bem? Tudo. E você, como está? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao nosso escritório. Obrigada. Quando eu soube que eu seria entrevistada por você, eu fiquei extremamente feliz de ter essa oportunidade de conversar com você. Eu amo. Então, adorei você ter vindo ao nosso espaço. Histórias maravilhosas que vocês têm para sempre compartilhar e inspirar mulheres. Muito bem. Para você, o que é ser uma mulher extraordinária? Olha, é um conceito meio subjetivo. Agora, assim, ser uma mulher extraordinária, no meu conceito, considerando o que nós temos hoje, o cenário de hoje, é você ser uma mulher, mãe, esposa, filha, e ao mesmo tempo você chegar profissionalmente ao que você quer ser. E aí chegar a cargos de lideranças, porque é algo que é extremamente complicado, principalmente na minha profissão, advogada, a gente alçar funções que efetivamente são específicas do sexo masculino. Eu acho que o extraordinário está nisso, nesse casamento. Então esse casamento, para mim, provavelmente é o conceito do extraordinário. Muito bem, por isso que você está aqui para compartilhar sua experiência com a gente. Legal, vamos sentar. Você tá aqui. Imaculada, você liderar, né, um escritório, não só um, porque você já tem em São Paulo também. Nós temos sede aqui no Ceará, Fortaleza, a gente tem no Cariri, a gente também tem uma filial em Recife, né, que a gente foi para atender toda a região Nordeste. E São Paulo. E São Paulo. São Paulo também. Quando a gente vê, né, um sucesso consolidado, uma trajetória principalmente já estabelecida, e muitas vezes a gente não tem ideia de como essa pessoa chegou, né, aonde chegou. Como é que foi lá no início, você olhar para trás, né, para você realmente, Sim. Você já tinha isso em mente? Tinha. De conquistar essa liderança? Tinha. Sabe, de estar à frente do teu escritório e estar liderando realmente pessoas, tanto do sexo masculino e feminino? Realmente, Márcia, eu me lembro assim, quando eu tinha 15 anos de idade, eu estudava na escola normal, que era uma escola só para mulheres, para formação de professoras, né? E como a minha mãe era professora, né, lógico que no nosso currículo nós teríamos que ter o ensino pedagógico, nós teríamos que ser professoras. Então, eu ia um certo dia passando e encontrei um livro, né, e esse livro chamou minha atenção. Esse livro, o tema dele era sobre a essência da norma jurídica. Pronto, então aquilo ali virou um objetivo. Eu não digo sonho porque eu não sonhava, né? Eu tinha um objetivo de ser advogada, então eu usei, né, a escola normal, né, como um trampolim para eu chegar a ser quem eu queria ser, que era uma advogada, e sempre advogada. Então trabalhava pela manhã e à tarde, cheguei a trabalhar no Nossa Senhora das Graças, cheguei a ser professora lá no GEL, né, que depois era outra escola e foi comprada pelo GEL, e cheguei a ser professora, inclusive, de matemática até o 8º ano. Olha só. E usava isso como um trampolim para exercer minha profissão. Em 89, eu já estava próximo a terminar o curso de Direito, eu resolvi, não, chega de ser professora, eu vou agora procurar um estágio nessa área. E daí me submeti a uma remuneração menor, né, para ser uma estagiária, porque na minha mente já estava claro que eu queria ser advogada. E assumi um escritório, ele era um escritório grande, já voltado para o direito corporativo. Então ele já trabalhava com empresas como o antigo Banco Nacional, como a Gerdau, o Cotonifício Bezerra de Mello e várias outras grandes empresas locais e fora do Nordeste. E você trabalhou nesse escritório que já era liderado por uma figura masculina? Sempre figura masculina. Depois, quando eu terminei a faculdade em 90, eu continuei nesse escritório e cheguei à gerência jurídica desse escritório. Eu imaginei, olha, se eu estou nessa direção, se eu estou chegando a um cargo de liderança, então quem sabe um dia, certamente eu serei sócia desse escritório. Até porque o titular do escritório era uma pessoa que a gente percebia que ele já estava na transição, não é? E a segunda pessoa do escritório era a Imaculada.
Casei, ele foi padrinho do meu casamento, engravidei em 92, e assim, quando foi setembro de 92, assim, foi a maior decepção da minha vida, não é? E eu saí numa sexta, assim, do escritório, uma boa, sabe assim, você se despedir de todo mundo e saber que segunda-feira eu tô aí, tudo continua. Até porque a gravidez para mim era algo esperado, foi algo planejado, eu queria muito ser mãe, descobri que era uma menina, então eu estava assim super feliz, né? Quando chego na segunda, alguém estava sentado no meu lugar. Meu Deus. Só que eu disse, provavelmente vai ser a pessoa que eu vou treinar para eu tirar minha licença maternidade. E daí o dono desse escritório me chamou no gabinete dele, aí eu achei estranho. Porque ele nunca chegava cedo no escritório, ele sempre chegava tarde, não é? E aí esse dia eu disse, nossa, eu acho que alguma coisa vai mudar. E mudou. Aí ele disse, olha, o tempo que você trabalhou conosco foi excelente, mas você vai virar mamãe. As mulheres, geralmente, quando têm os filhinhos, elas não têm tempo para nada, elas só cuidam dos filhos. Eu digo, não, eu quero ter minha filha, mas eu não vou abrir mão da minha profissão, não. E ele dizia, não vai dar certo, você sabe, estou fazendo isso por você. Eu digo, não, o senhor deve estar fazendo isso pelo senhor, pelo seu escritório, então o senhor não me conhece. Daí ele me pagou um valor, eu não era nem empregada, eu era associada desse escritório. E eu fui para casa e aquilo assim me marcou tanto. Eu fiquei tão decepcionada, porque assim, puxa, você se dedicar tanto, você estudar tanto, sabe? Assim, dele passar às vezes de 30 dias na Europa e eu segurava o tranco. Não foi por falta de competência, porque você ia ser mãe. Não. Gente, e quantas vezes, né? Tantas mulheres ainda passam por isso hoje em dia. Não foi não, porque na medida em que ele confiava um escritório durante 30 dias, né, sob a minha gestão, audiências, sustentação nos tribunais, então assim, e eu sabia que naquela época, para a minha idade, eu tinha competência e a pressão foi tão grande que eu tive a minha primeira filha num parto fora daquilo que foi preparado, né? Eu tive um parto antecipado, ela nasceu com 7 meses e 15 dias. Nossa. Tão grande foi a minha decepção, mas eu não desisti. Lógico. Né? Daí eu fiquei pensando, porque assim na minha cabeça tudo tem jeito, sabe? Eu costumo dizer, tudo na vida tem uma saída, talvez seja uma oportunidade para você. E eu me lembrei que nesse período que eu estive nesse escritório, eu atendi uma empresa que teve um problema seríssimo com outra empresa local. E na época, eu, como advogada desse escritório, consegui fazer a apreensão de mais de 500 máquinas de costura. Aí eu fui nesse cliente oferecer um serviço. Ele disse, mas como é que pode? Você tá aí, teve neném, tá trabalhando. Eu disse, não, mas não atrapalha. Eu posso montar, você quer montar um jurídico da tua empresa? Ele disse, quero. Mas a tua licença maternidade, eu digo, não se preocupe com isso. Aí já chamei uma pessoa para trabalhar comigo e a gente montou em 93 esse jurídico. Eu saí de lá em 99, cheguei a ser superintendente jurídica, era um grupo econômico, né? E saí porque eu sentia a necessidade de ter o meu escritório. Então eu cheguei para os diretores da empresa, disse que estava sendo procurada por outras empresas, que eu não achava justo estar usando a estrutura deles para atender outros clientes. E que o meu objetivo agora era ter o meu escritório. E aí saí, eles foram o nosso primeiro cliente, numa salinha lá no Etevaldo Nogueira, né? Eles estavam vendendo ali na Santos Dumont uma sala, aí eu peguei a minha rescisão, comprei essa sala, vendi o meu carro, comprei os móveis e ali comecei o Imaculado Gordiano Advogados Associados. E nessa época eu levei 2 pessoas que estão comigo até hoje e aí a gente começou. E aí a gente foi crescendo. E aí, Márcia, assim, algo super legal é que eu consegui acompanhar o início do processo de industrialização do interior do Ceará. Pois é, eu ia chegar também nisso. Você deu um impulso também na parte do couro, dos calçados. Isso. Como é que foi, né, chegar e desenvolver também, exatamente, né? Exatamente, olha que engraçado. Tem um desenvolvimento aí nesse mercado, nesse segmento. Exatamente, engraçado que
Eu estava nessa empresa, da qual eu cheguei a ser superintendente jurídica. Eu recebi, na época, uma ligação de uma pessoa da Secretaria de Indústria do Estado. E uma dessas empresas teve um problema, que as máquinas ficaram apreendidas no porto. Eu disse, não, eu resolvo. E isso serviu de base, assim, um pano de fundo para que eu conseguisse atrair clientes. Então, você fez um trabalho para um... E é pelo resultado mesmo do trabalho, né? Aí você vai e aquelas pessoas vão te procurando, né? E algo, assim, que me conquistou nesse trabalho é porque eram indústrias que iam para o interior do Ceará. E hoje nós temos mais de 4.000 trabalhadores jovens que saíram do campo, que se formaram e que são profissionais. Nós temos indústrias no Ceará que fazem sapatos que são exportados para os Estados Unidos, para a Europa, com a mão de obra 100% cearense. E aí sempre ter o cuidado de dar às mulheres que iam trabalhar conosco ou que estão trabalhando conosco condições que eu não tive no passado. Igualitárias. Igualitárias, e que ela sabe que ela pode ser mãe e que ela pode ser advogada. Mas nessa tua trajetória, como é que você enxerga essa evolução? Porque você acha que a tua influência, a tua maneira de ser, de liderar pessoas também, e a tua postura, teu posicionamento no mercado, de mostrar que no teu escritório você, sim, como você sofreu na pele, né, a discriminação. A discriminação. Mas você pratica isso de uma forma, né, transparente, aberta, e implementa mesmo direitos iguais. Direitos iguais. Mas como que você enxerga isso ainda hoje, né, no Brasil ou no Ceará? Ainda existe muito o que você passou no passado? Sim, existe. A gente percebe, inclusive, assim, em outros escritórios. Então, se você tiver um dia interesse de fazer uma pesquisa, quantos escritórios no Ceará são liderados por mulheres? Poucos. E se você for para a área corporativa, que é a área de direito empresarial, esse número reduz mais ainda. E eu sempre trouxe comigo essa questão da diversidade, né, do homem, da mulher, né, e hoje numa visão mais ampla, a questão da própria diversidade em relação ao homossexual, a trans, que a mulher trans é uma pessoa extremamente discriminada. Ano passado eu fiz 30 anos de advocacia. 30 anos de exercício exclusivo à advocacia. Pergunta quantas vezes a OAB chamou advogadas como eu ou como outras colegas que estão na militância como eu para serem homenageadas ou para fazer parte de alguma função estratégica dentro da OAB? Nunca. Márcia, é o exercício da sororidade. Né? Atitude mesmo. Exatamente. E que exercício é esse? É você dar oportunidade às mulheres. É você defender uma mulher, mesmo que ela esteja errada. Depois você chama e conversa com ela. Você tem 2 filhas, né? E qual mudança nesse mundo você gostaria que tuas filhas também, né, já tivesse algo mais diferente? As minhas filhas, em função da geração delas, elas já têm outro olhar. Porque, assim, apesar do assédio, continua, né? Você tem uma filha de 26 anos, que hoje ela é médica, e em um determinado momento o médico olhou para ela e disse: vem cá, Barbie, você vai ser cirurgiã plástica. Ela disse: primeiro, meu nome não é Barbie. E segundo, meu futuro não te interessa. Então, ela é uma mulher já empoderada, ela já tem elementos, né, de defesa. A outra é publicitária. Tu sabe que a publicitária, ela não manda recado, não é? Não é fácil, mas não é impossível. E não nos cabe ficar no papel de vítima. Faça a sua parte. Estude. Seja dona, quando eu digo seja dona do seu nariz, direcione exatamente o que você quer, não é? Supere as barreiras, e o conhecimento, ele está à frente de qualquer coisa. O que vai te dar esse empoderamento dentro da tua profissão é o conhecimento, a segurança desse conhecimento. Imaculada, muito obrigada pela entrevista. Mulheres Extraordinárias, esse quadro é feito realmente para mulheres como você, para passar esse exemplo. Legal. Né, e cada vez mais inspirar mulheres. Puxa, te agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite. E assim, posso te fazer um elogio?
Pode. Para mim, você também é uma mulher empoderada. Obrigada. Né? Porque jovem, né, bonita, né, e que desenvolve um trabalho belíssimo, não só profissionalmente, mas esse trabalho que você faz com o Padre Eugênio, você nos emociona, sabe? Obrigada. Todo ano você tem esse poder de fazer a gente chorar, né? E chorar um choro de alegria, um choro de afeto, né? Então, assim, parabéns por você ser um anjo do Natal, né? E de tocar, assim, corações, assim, de muitas pessoas. Isso dá sentido à vida, Dá né? sentido à vida. Obrigada, querida. Eu te agradeço a oportunidade. Vamos em frente. Vamos juntas. Legal.